Olá, colega dentista! Seja muito bem-vindo à live de aquecimento da Maratona do Diagnóstico Assertivo, hein? Nós estamos aí, gente, ó, tá faltando poucos dias, estamos nos preparativos finais aqui da nossa Maratona do Diagnóstico Assertivo. E um dos pedidos que nossa pesquisa, você que já fez a inscrição aí, você já sabe, a gente pede uma pesquisa com sugestões de temas para nossa maratona do diagnóstico assertivo e uma das sugestões foi o acolhimento de urgências pós-cirúrgicas, como hemorragia, alveolite e várias outras complicações, parestesia. E aí a gente optou nessa live de hoje de aquecimento da maratona do diagnóstico assertivo. Hoje a gente vai estar falando sobre essa complicação pós-exodontia, que é a alveolite. Bora lá, gente. Olha, foi um pedido de uma colega dentista que trabalha no PSF, duas situações que ela acolhe muito no PSF de urgência é alveolite e hemorragia pós-procedimento cirúrgico de exodontia. Então, bora lá. Você, colega dentista, recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você que já é dentista há algum tempo e que acredita que eu, Adriana, através do perfil do Dentista Confiante, posso contribuir com o seu dia a dia clínico, seja muito bem-vinda a essa nossa live de aquecimento com o nosso tema hoje, esse acolhimento dessa urgência que é a alveolite. Olha, eu vou deixar aqui fixada, pessoal, a alveolite como uma complicação pós-exodontia. E a alveolite, gente, para a gente iniciar aqui o nosso tema. Oi, Clarice, seja bem-vinda à nossa live. E para a gente iniciar o nosso tema, Clarice, da alveolite, né? Vamos falar um pouquinho do que é essa alveolite, como ela se forma, o que a gente vai fazer para prevenir a alveolite ou quais situações da alveolite que estão fora do nosso controle. Então é muito importante, gente, que nem todas as complicações pós-cirúrgicas, como é o caso da alveolite, elas estão relacionadas diretamente ao procedimento, tá? Que às vezes o colega dentista fica assim, ai, minha tão grande culpa em casos de complicações pós-operatórias, mas é preciso da gente conhecer as causas, nesse caso da alveolite, a gente entender qual que é a forma de tratamento, mas principalmente como que a gente vai evitar situações de alveolite nos casos clínicos pós-cirúrgicos, tá bom? Oi, Michele, seja muito bem-vinda à nossa live. Gente, e quem trabalha, né, se você é colega dentista recém-formado, é muito comum os colegas recém-formados iniciarem a sua carreira trabalhando em prontos atendimentos, né, acolhimentos de urgências, em PSFs, né? Então esse foi o pedido de uma colega dentista que ela acolhe com muita frequência casos clínicos de alveolite, casos clínicos de hemorragia pós-operatória. Isso tem tudo lá na nossa metodologia do Dentista Confiante, mas hoje nessa live de aquecimento da nossa maratona, nós vamos conversar aí sobre alveolite. Ó, Clarice, Michele, seja bem-vindo. Se vocês ainda não fizeram a inscrição na nossa maratona, tá chegando, tá faltando poucos dias. Vai ser dia 7, 9 e 11 de julho, lá no perfil, né, no perfil do Dentista Confiante, na bio tem o link para inscrição na nossa maratona, hein? Bora lá. Então vamos conversar um pouquinho. Olha, tem uma figura que ela representa em todos os detalhes o que é uma alveolite. Porque a gente sabe que a alveolite, como eu disse, né, é uma complicação pós-operatória em casos de exodontia, onde acontece uma inflamação no alvéolo dental. E uma característica, gente, essa imagem, eu trouxe elas para vocês porque ela representa nitidamente um quadro de alveolite. O paciente com muita dor, essa é uma característica pós-operatória, tá? 2 a 3 dias após o procedimento cirúrgico, o paciente entra em contato com o colega dentista ou procura ajuda num pronto atendimento com relato de
muita dor, dor espontânea, dor latente, dor intensa. E o que aconteceu? Alguma coisa fez com que o coágulo, né, que no pós-operatório, né, que fica preenchendo todo o alvéolo, o coágulo ele deslocasse completamente do alvéolo dental, como vocês podem ver aí nessa imagem. E o alvéolo fica um alvéolo, a princípio, um alvéolo vazio, um alvéolo seco, tá? Com tanta parte óssea quanto o nervo fica exposto. E isso justifica por que o paciente está aí com tanto desconforto, com tanta sensibilidade, tá bom? Dr. José Renato, seja muito bem-vindo à nossa live. Ei, Lid, seja bem-vinda. Ei, Jéssica, a Jéssica sempre presente aí nas nossas lives lá. Jéssica, seja muito bem-vinda. E olha só, essa é a característica clínica aí, né? A característica dos relatos do paciente, tá? Então é muito importante a gente pontuar e acolher com urgência esse paciente que chegou no seu PSF ou esse paciente, caso tenha você que fez a cirurgia, o paciente entrou em contato 2 dias depois com um relato de dor, gente, acolhe rapidinho esse paciente, porque a alveolite é uma complicação pós-operatória, pós-exodontia, que se por algum motivo esse coágulo que estava presente, ele soltar desse alvéolo, a gente vai falar quais são as principais causas, tá bom? A gente precisa acolher urgentemente esse paciente, porque essa complicação pós-operatória, ela traz muita dor, muito desconforto ao nosso paciente. Me conta aí, gente, algum de vocês já acompanhou aí um caso clínico e tiveram que dar assistência ou uma complicação pós-operatória? Hoje na nossa live, essa nossa live de aquecimento aqui para nossa maratona de diagnóstico assertivo, que já está pertinho, gente, já está chegando. Eu vou conversar muito com vocês porque eu acolho nos finais de semana, né, que os PSFs às vezes estão fechados, colega dentista às vezes precisou fazer uma viagem, o paciente entra em contato, sabe que aqui na clínica a gente tem o plantão de 24 horas, então é muito importante que o colega dentista, mesmo que seja recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você que mesmo que você não faça procedimento cirúrgico, você precisa estar preparado para acolher esse modelo de urgência que pode bater na porta do seu consultório a qualquer momento. Então, se você está aí inseguro em como acolher esse paciente, você, colega dentista recém-formado, ó, bora lá que hoje nessa live eu vou passar o passo a passo. Vocês vão entender aí, como eu estou explicando, o que é um quadro de alveolite, como que ele acontece, como que a gente vai tratar e principalmente como que a gente vai prevenir caso você faça o procedimento de extração, de exodontia, tá joia? Porque, gente, é fundamental que nós, cirurgiões dentistas, a gente esteja capacitados e bem preparados, bem informados para fazer um diagnóstico assertivo de alveolite. Então, a gente precisa entender o que é uma alveolite para a gente fechar o diagnóstico e a gente conseguir traçar aí um plano de tratamento ideal. Oi, Roseli! Roseli, seja bem-vinda à nossa live. Tá aí acompanhando um pós-operatório recente aí, né, Roseli? Seja muito bem-vinda à nossa live. Ellen, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa live aí desse procedimento de urgência que a gente pode acolher a qualquer momento. Ó, e volto a repetir, mesmo você, colega dentista, que às vezes deu aquela respirada, não, Adriana, essa complicação eu não vou ter porque eu não faço a cirurgia, mas a qualquer momento pode aparecer uma urgência no seu consultório. O paciente acabou de passar 2, 3 dias por um procedimento cirúrgico de exodontia e bateu na porta do seu consultório e apresenta alveolite. Você precisa estar preparado, bem informado para fazer o diagnóstico da alveolite e ser resolutivo no acolhimento desse paciente, hein?
Olha só, gente, por quê? A gente precisa proporcionar ao nosso paciente um tratamento muito eficaz, muito resolutivo, porque o paciente com alveolite, ele está sentindo muita dor e a gente precisa tratar, resolver, e é isso que nós vamos conversar nessa live de hoje. Gente, alguma dúvida, colega dentista, o que é uma alveolite? Alguém já acolheu um caso clínico? Alguém já sofreu aí de alveolite? Gente, é muito desconfortável e é preciso que a gente esteja preparado. Mesmo você que não faça cirurgia, precisa ter o conhecimento, o entendimento, saber fazer um diagnóstico assertivo, um plano de tratamento com segurança para o tratamento da alveolite, hein? Bora lá! Ó, e casos clínicos como esse de urgências, a gente vai estar conversando na nossa maratona do diagnóstico assertivo, como eu já falei para vocês, está pertinho aí de acontecer, né? Vai ser nos próximos dias 7, 9 e 8 de julho, gente, um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu ensino você, colega dentista, a fazer diagnósticos com maior precisão, né? Realizar tratamentos com segurança, hein? Ó, quer participar da nossa maratona? Terminando a nossa live, corre lá no link da bio do nosso dentista confiante aqui, tem um link lá para fazer a maratona, para que você possa participar. Bora lá, vai ser uma alegria receber você na nossa maratona aí do diagnóstico assertivo. Ó, e nessa live de hoje, nós vamos conversar então o que é uma alveolite, como nós já passamos aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho quais são as principais causas do alveolite. Como a gente viu, a alveolite, ela é caracterizada pelo coágulo que sofre um deslocamento do alvéolo. O alvéolo fica vazio. E isso causa uma infecção, uma inflamação óssea, levando o paciente a muita dor, tá? Mas o que pode causar um alvéolo ficar vazio? Existem algumas condições, gente, que são condições do próprio paciente, tá? O paciente que é tabagista, né, que fuma, o fumante, ele tem maior capacidade ali de alvéolo seco, tá bom? O paciente também, alguns artigos dizem que a pessoa que faz uso de anticoncepcional também tem maior chance de uma alveolite. E trauma cirúrgico. O que é um trauma cirúrgico? É uma complicação, um trauma cirúrgico. O paciente, por exemplo, você passou para ele todas as recomendações, né? Que ele não deve bochechar, que ele deve ficar mais tranquilo, e o paciente vai escovar, faz bochecho, passa ali, ele remove aquele coágulo no pós-operatório. Então, essas são uma das situações. Uma outra situação que pode acontecer, e isso a gente precisa ser muito efetivo no nosso procedimento cirúrgico, gente. Terminamos a cirurgia, o alvéolo ele tem que estar completamente preenchido de sangue, de coágulo. Então, finalizou a cirurgia, cureta, estimule, observe se aquele alvéolo está cheio. Por quê? Uma das causas da alveolite é o não preenchimento com sangue, não formação de coágulo imediatamente após o procedimento cirúrgico. Uma outra tensão que pode causar a alveolite é a gente não fazer uma retenção desse coágulo. Adriana, como que eu vou estabelecer uma retenção desse coágulo dentro do alvéolo? A sutura, gente, capricha na sutura do dente, faz um xizinho, x ao quadrado, ou seja, 2x, fazem mesmo uma cerquinha para aquele alvéolo não saia, para aquele coágulo não saia do interior do alvéolo, tá? Então essas são as principais causas de alveolite, tá? Que é essa complicação pós-operatória. Algumas estão ao nosso controle. Então, a gente exercer uma curetagem pós-operatória, fazer com que o alvéolo fique completamente preenchido, usar esponjas de fibrina, né? O Hemospon, vocês que fazem procedimento cirúrgico, você já acelera a cicatrização óssea, você dá mais estrutura a esse coágulo.
caprichar aí na sutura. Então, tudo isso são situações que estão ao nosso controle para a gente orientar os nossos pacientes e executar, tá bom? Então, essas são as principais causas aí da alveolite. Então, a gente tem uma figura aqui, gente, a alveolite, ó, existe duas situações de alveolite, ó. Essa aqui é uma situação de alveolite onde a gente chama alveolite seca, né, ou alvéolo seco. O paciente relata muita dor e quando você vai fazer o exame clínico, o alvéolo ele encontra-se completamente vazio. E associada a essa dor do paciente, gente, tem um mau hálito muito forte. A halitose é outra característica da alveolite. Por quê? Porque está associada à inflamação óssea, tá? Então, o mau hálito vem por causa da inflamação óssea e a dor intensa, latente, espontânea do paciente vem por conta da exposição dos nervos. Então, assim, dá muita sensibilidade. Por isso que eu sempre falo, é um quadro que a gente precisa acolher com urgência. Então, esse aí é um modelinho, né, um exemplo, uma imagem que representa a alveolite, que a gente chama alveolite seca. Nós encontramos também, não sei se eu tenho uma imagem aqui, de alveolite, não botei, uma alveolite úmida, onde todo esse coágulo ele é preenchido por secreção purulenta. Isso gera mais dor, o nível de inflamação ainda maior, tá bom? E o paciente com um mau hálito ainda maior, tá? Então, nós vamos ter dois tipos de alveolite. A alveolite seca, que é essa da imagem, o alvéolo está completamente seco ao seu exame clínico. E nós temos a alveolite úmida, onde o alvéolo está preenchido, mas por secreção purulenta, tecido inflamatório, tá? Então, o odor é maior e a paciente sente ainda muito mais dor, tá joia? Ei, doutora Gabriela, seja bem-vinda à nossa live aí do Dentista Confiante, ó. Doutora Gabriela tá sempre participativa, faz parte aqui da equipe da Cuide-se. Obrigada, Gabi, pela sua participação. Oi, Tony, seja bem-vindo, Tony, parceiro, companheiro, maridão, tá, gente? Tá sempre por aqui também. Tony, eu vou até te pedir um favor, se você estiver na live, coloca aí nos comentários o link para inscrição aí da nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá? Para facilitar a vida das colegas que estão presentes aí. Gente, e tão importante quanto a gente saber diagnosticar, né? Então, a gente agora nessa fase da nossa live, nós já entendemos o que é uma alveolite. Obrigada, Tony. Gente, ó, o Tony colocou aí o link, né, na nossa descrição aí, o link para fazer inscrição na nossa maratona, e vai ser uma alegria ter vocês. E se vocês gostam do conteúdo, da nossa maneira de ensinar, porque aqui, gente, é caso clínico na veia, é o que a gente vive, né, Gabi? É o que a gente vive, as situações que a gente vivencia aqui na clínica, que a gente compartilha aqui com vocês. Por quê? Porque é um mão na massa que vai te trazer tranquilidade. É o dia a dia clínico, é vivenciando que você vai aprender. E se você, junto conosco, tiver um passo a passo, uma metodologia, você vai longe, você vai rapidinho, vai conseguir obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, tá bom? Então, olha só, como é esse caso clínico da alveolite, tá? Então, nós já entendemos aqui o que é uma alveolite, quais são as principais causas, e agora chegou esse paciente aí, nesse caso clínico de alveolite. Então, Adriana, o que eu vou fazer? Eu tô aqui, realmente, eu tô com um paciente me esperando ali fora com esse caso de alveolite, 2 a 3 dias que ele fez uma extração do dente e veio buscar ajuda aqui, que ele tá sentindo muita dor, tá? Então, no exame clínico, você já viu que o paciente fez a exodontia, apresenta um quadro como esse aí, né? Um alvéolo seco, um alvéolo vazio, tá? Ele relata para você que toma analgésicos e não alivia a dor.
Ele já está com suporte antibiótico também, mas ainda está sentindo muita dor, tá? Então, bora lá para o procedimento. O que a gente precisa fazer para aliviar esse paciente que está com essa sensibilidade, com essa dor? Então, pessoal, o que a gente vê aqui na clínica desse acolhimento de urgência? É o que eu sempre falo aqui com vocês em relação ao acolhimento de urgência. Nós precisamos ser resolutivos. O paciente veio em busca da sua ajuda, né? Ele está com dor e a gente precisa sermos assertivos no diagnóstico, fazer o procedimento com segurança para aliviar a dor desse paciente já neste atendimento. Então, bora lá? Ó, o paciente está com dor, a gente precisa aliviar. E a característica, ó, vamos usar o nosso raciocínio clínico da odonto. Se a gente já viu que a causa da alveolite é o alvéolo que ficou seco, sem coágulo, a primeira coisa que a gente precisa promover e realizar é o preenchimento sanguíneo desse coágulo. Então, gente, quando a gente aplica o método, quando a gente aplica o raciocínio clínico, tá aí na sua caixinha, a gente só precisa ativar. Então, a gente precisa preencher novamente esse alvéolo. Mas, Adriana, ele tá seco, o paciente tá com dor. Gente, bora lá anestesiar esse paciente, fazer um bloqueio ideal, um bloqueio anestésico. Lavar, irrigar bastante esse alvéolo, curetando como se você estivesse na fase final de uma cirurgia. Adriana, eu não faço cirurgia, gente, mas para acolher essa urgência, temos que curetar esse alvéolo. Tem que ter no seu kit de urgência aí uma cureta, porque você vai precisar de uma seringa descartável com agulha, soro fisiológico e uma cureta. Anestesiou o seu paciente, você vai fazer a curetagem desse alvéolo. Vai sair resíduo alimentar, vai sair secreção, tudo que tiver naquele alvéolo você vai curetar, tá bom? E vocês vão observar que no final, que você já limpou aquele alvéolo, o alvéolo vai voltar a sangrar, que é isso que você precisa, promover o sangramento no alvéolo. Adriana, eu tô curetando, mas não tá sangrando. Gente, a gente vai fazer uma incisão na gengiva ali ao redor e vamos estimular essa gengiva ao redor a sangrar. A gente precisa preencher completamente esse alvéolo com sangue para que ele forme o coágulo. Então, o tratamento da alveolite não é medicamentoso. Não é você passar doses e doses de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos para o paciente, porque possivelmente se ele fez uma cirurgia, ele já está com esse suporte medicamentoso. Ele já está, o colega dentista já prescreveu analgésico em caso de dor pós-operatória, já prescreveu para ele o antibiótico para proteção, para profilaxia, né, para promover ali a cicatrização. Então, não é aumentando as dosagens, é local, gente. É anestesiar o paciente, promover a curetagem ali com cureta, soro fisiológico, lavar bem e preencher esse alvéolo com sangue. Se a alveolite é causada pela falta de coágulo no alvéolo, pela ausência de sangramento, a gente precisa, o tratamento dela é realmente esse. Preencher o alvéolo com sangue. Então você pode curetar o suco gengival, pode estimular ali, tá? Já teve situações, gente, ó, de ter que puxar sangue na veia do paciente para colocar ali. Não importa, o que você precisa é preencher esse alvéolo com sangue. Gente, alguma dúvida? Ei, Carol, ei, Cássia, sejam bem-vindas aqui. Eu já estou na fase do tratamento da alveolite. Sejam muito bem-vindas, tá bom? Gente, alguma dúvida de que para o tratamento da alveolite eu preciso fazer essa higiene, essa limpeza do alvéolo e ele precisa ficar preenchido? Ficou bem claro isso, gente? Porque eu reforço muito isso.
porque eu vejo muitos colegas dentistas, até mais experientes, colegas dentistas recém-formados, que estão saindo da faculdade e que vão acolher um caso de alveolite e aumenta a dose antibiótica, aumenta o anti-inflamatório, aumenta o analgésico, mas o que precisa ser feito é um tratamento local, é a curetagem desse alvéolo, preenchimento dele com sangue, tá bom? Oi, Ramon, seja bem-vindo à nossa live. Ramon, nós estamos falando aí sobre a alveolite, essa complicação pós-exodontia, embora lá já estamos na fase resolutiva. Gente, então agora eu olho para o meu alvéolo e o que eu já tenho nele, gente? Olha que eu vou colocar aqui uma figura, olha, que a gente tirou de uma cirurgia que a gente fez. Acho que uma outra imagem está ainda melhor. Olha, a gente colocou... vou colocar essa, gente, por quê? Então, esse aí, ó, é uma cirurgia de siso, tá, gente? Que eu realizei. A imagem não fica muito boa, mas nesse momento aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que o alvéolo está completamente preenchido por coágulo. Outro detalhe, gente, que causa alveolite. Às vezes a solução anestésica causou muita hemostasia na região, aí o alvéolo fica com pouco sangramento. Então estimule, gente, estimule. Você tem que terminar o seu procedimento de exodontia com o alvéolo completamente preenchido por sangue, tá bom? Com o meu caso dessa imagem, dessa cirurgia de siso que nós realizamos na semana passada, tá bom? Terminamos, gente. Vou passar outra dica aqui do Dentista Confiante para vocês. Olha, vocês já ouviram falar de um produto chamado Hemospon? O Hemospon é uma fibrina, é uma esponja de fibrina. Ela já é o primeiro passo para uma cicatrização. E é muito importante, a gente utiliza aqui como protocolo, a gente, depois que o alvéolo está completamente preenchido de sangue, a gente colocar dentro desse alvéolo uma esponja de fibrina. A esponja de fibrina, gente, ela dá mais estrutura para esse coágulo. Ela preenche mais esse alvéolo. Ela acelera o processo de cicatrização. E com isso diminui as chances de alveolite, assim como diminui as chances de hemorragia pós-operatória, tá? Então, Hemospon, vou até anotar aqui, gente, ó, chama Hemospon. Alguém aí conhece o Hemospon, gente? É uma esponja de fibrina. Hemospon. Ó, eu utilizo muito aqui no consultório, tá, gente? Vem nas caixinhas, ele já vem estéreo, você abre e coloca lá dentro do alvéolo, tá joia? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Gente, alguma dúvida sobre o tratamento da alveolite? Oi, Saíra, seja bem-vinda. Ei, Douglas. Ei, Carol, seja bem-vindas. Ei, Carol, bem-vinda, Carol. Nós estamos falando dessa urgência, hein, Carol? Complicação pós-exodontia, alveolite. Gente, alguma dúvida sobre o acolhimento dessa urgência, alveolite? Nós já estamos lá na etapa final, né? Nós já preenchemos o coágulo já preenchemos o nosso alvéolo com sangue, agora a gente já colocou o Hemospon, que é uma esponja fibrina, tá bom? A Cássia tá perguntando, gente, o Hemospon deve ocupar todo o alvéolo? Cássia, todo o alvéolo, tá bom? Olha, eu até costumo fazer assim, tá, Cássia? Uma dica que eu gosto de brincar com o Hemospon, que eu falo. Então, eu costumo desenhar, ele é uma esponjinha, tá, gente? Ele vem um cubozinho assim. Eu desenho ele no formato do meu alvéolo. Às vezes, um Hemospon é o suficiente. Então, às vezes aqui no superior, às vezes em premolares, um Hemospon já é o suficiente. Mas região de sisos inferiores, normalmente eu uso 2 ou 3 Hemospon, tá? Eu gosto muito de preencher todo o alvéolo, porque eu sei que aquele coágulo vai ficar bem estruturado.
E quanto mais ampla foi a minha cirurgia, por exemplo, eu precisei fazer odontosecção, eu precisei fazer uma osteotomia. Então, quanto mais amplo, mais eu gosto de preencher esse alvéolo com Hemospon. Tá joia, Cássia? Então, eu gosto de ocupar, sim, todo o meu alvéolo com Hemospon. E logo depois, gente, que a gente preencheu com Hemospon, vem a sutura. E como a gente viu no início da live, uma das causas da alveolite é a não eficácia na sutura, vamos colocar assim. A gente precisa fazer uma sutura, mas uma sutura que vai fazer ali, ó, uma gradezinha para o meu coágulo. Uma sutura que vai fazer, que vai me dar segurança que mesmo se o meu paciente bochechar, mesmo se o meu paciente exagerar no alimento, o meu coágulo tá ali preso, retido dentro do alvéolo. Então, uma das formas da gente prevenir a alveolite é caprichando na sutura. Ó, gente, eu até brinco aqui, toda cirurgia meu paciente escuta a mesma brincadeira minha. Eu sou filha de costureira e realmente eu sou filha de costureira. Minha mãe brincava assim, gente, eu não quero vocês aqui na confecção, não quero vocês aprendendo a costurar. E hoje eu brinco com ela, mãe, eu só não costuro pano, né? Eu costuro outro tipo de tecido, mas eu adoro, eu brinco com meus pacientes. Tem a sutura principal, os pontos principais, os pontos garantidores e assim vai. Eu dou muita importância à sutura e por isso eu quase não tenho complicações pós-operatórias, tá, gente? Alveolite, e nem sei a última que eu acolhi um pós-operatório de alveolite que tenha sido eu que executei o procedimento, tá? Eu acolho situações de alveolite, mas como emergências vindas de outros colegas dentistas, tá joia? Então é muito importante a realização de uma boa sutura com esse propósito. Eu vou fazer uma sutura para eu criar ali uma retenção do coágulo dentro do alvéolo, porque eu sei que eu vou evitar a alveolite e também vou evitar hemorragia pós-operatória. Tá joia? Então, gente, essa é uma forma da gente prevenir aí a nossa alveolite. Tá bom? E o paciente, como o paciente está com dor, a gente vai certificar se ele está com prescrição analgésica, se ele está com prescrição antibiótica, né? Porque ele já fez a cirurgia há 2 ou 3 dias atrás, e vamos acompanhar um novo pós-operatório desse paciente, tá bom? Se o paciente estava com 2 dias de pós-operatório, veio a alveolite, o novo pós-operatório dele reinicia a partir do momento que você faz essa curetagem, tá joia? Então nós conversamos hoje sobre esse caso clínico de alveolite que dá dor intensa ao paciente. Gente, alguma dúvida aí sobre como diagnosticar um quadro de alveolite? O que a gente vai fazer para acolher e tratar o paciente com alveolite? Oi, Dia, seja muito bem-vindo. Oi, Rosa, bem-vinda à nossa live. E hoje nós estamos falando sobre esse acolhimento de urgência, né? Essa complicação pós-exodontia aí, a alveolite. Cássia, eu consegui responder essa pergunta? Me conta aí, enquanto que eu bebo um pouquinho de água aqui, gente. Gente, eu volto a reforçar. Mesmo você, colega dentista, que não faz cirurgia, que não faz exodontia, é muito importante você ter o conhecimento do protocolo de acolhimento de urgência dessa complicação pós-exodontia. Porque mesmo que você não faça o procedimento cirúrgico, pode bater na sua porta um acolhimento de urgência, o paciente sentindo dor 2 ou 3 dias após a realização de uma exodontia, tá bom? Então é muito importante a gente ter protocolos de acolhimentos de urgência, a gente seguir um passo a passo e tentar conhecer e entender o diagnóstico, tá bom? A Cássia está respondendo assim, que entendeu, que tirou uma das dúvidas.
E a gente conversou também, gente, que existe 2 tipos de alveolite: a alveolite seca, como é esse caso, e a alveolite úmida, onde na hora que você vai fazer o exame clínico, o alvéolo do paciente está completamente preenchido por secreção purulenta, tecido necrótico. E aí, como que é o tratamento em situações aonde o alvéolo está preenchido por secreção? É o mesmo protocolo, gente. O que a gente vai precisar é intensificar a curetagem. Você tem que irrigar com soro, lavar, curetar, até que o alvéolo esteja completamente limpo, tá bom? Mas o protocolo, preencher com sangue, fazer tudo isso, a gente vai seguir aí as mesmas recomendações, tá? Então, o tratamento da alveolite seca ou o tratamento da alveolite úmida segue o mesmo protocolo, tá? Ó, e se você, reforçando aqui, gente, se você gosta aí dos nossos conteúdos, se faz sentido para você as orientações que a gente passa aqui, os casos clínicos, né, do dia a dia, fica aí o convite especial para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que vai acontecer agora, gente, tá pertinho, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. É um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu ensino você a obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos com esse caso de alveolite, hein? Lá tem todo o protocolo, lá o passo a passo, não só de situações de urgências, como passo a passo clínico também, tá, gente? Porque o meu objetivo é ensinar vocês a terem diagnósticos assertivos, a terem tranquilidade no dia a dia clínico, a vocês levarem a odontologia com tranquilidade, com leveza. Porque eu fico com o coração muito apertado quando eu recebo mensagens de colegas dentistas me dizendo: doutora, eu acho, Adriana, que eu vou desistir da odonto. Tô insegura, tô com medo, não sei se os pacientes estão ficando satisfeitos. Então, gente, a insegurança não pode te paralisar. O medo de errar o diagnóstico não pode te paralisar, principalmente porque você está aqui no perfil do dentista confiante. Tá bom? Então essa nossa maratona é para te dar essa segurança, os primeiros passos aí para você ter diagnósticos assertivos e realizar o tratamento com muito mais segurança, tá bom? É uma alegria poder compartilhar esse conhecimento de 31 anos de formada aqui com vocês, tá bom? Breve a nossa maratona tá aí. Gente, fechando a nossa live aqui, vou só falar então como que a gente vai prevenir esse quadro clínico, como que a gente vai então prevenir esse quadro de alveolite, tá? Como eu falei, essa foto aí representa completamente um caso clínico de alveolite, né? Essa complicação, paciente com muita dor, dor espontânea, dor latente, uma dor que não passa com analgésico. E a característica dela é o alvéolo sem coágulo. Normalmente um quadro de alveolite ele surge 2 a 3 dias após o procedimento de exodontia, tá bom? Fica osso exposto, nervo exposto e o paciente com muito relato de dor que ele procura urgentemente ou o colega que fez o procedimento ou um pronto atendimento. Então é por isso que você, colega dentista, tem que estar sempre preparado, bem informado para o acolhimento de uma alveolite, tá bom? Agora, pra gente finalizar aí, gente, como que a gente vai prevenir então esse quadro de alveolite? Ok, Adriana, já entendi o que é alveolite. Já entendi o que é alveolite, eu já entendi quais os sintomas que o paciente tem, então eu já consegui fechar o diagnóstico que aquele paciente está com alveolite. Eu já entendi qual que é o tratamento, mas Adriana, na verdade, como que eu posso prevenir uma alveolite?
Eu não quero que o meu paciente sinta mais, que eu faça o procedimento. E muita coisa a gente já conversou nessa live, tá? Então, uma das coisas, né, é no procedimento cirúrgico a gente caprichar no preenchimento desse alvéolo. Finalizou a cirurgia, o alvéolo tem que estar completamente preenchido por sangue. A gente utilizar aí a nossa esponja de fibrina, o Hemospon, para a gente estruturar mais esse coágulo. A gente previne não só a alveolite, como a gente previne também uma hemorragia. O terceiro passo de prevenção, a gente suturar com qualidade, fechar bem esse alvéolo, fazer mesmo uma gradezinha ali retentiva desse coágulo dentro do alvéolo. Terceiro, né? Esse foi o terceiro, a quarta orientação. Passar orientações pós-operatórias para o paciente e justificar para ele a importância dele seguir as orientações pós-operatórias. Falar com ele que ele não pode fazer bochecho forte. Na hora de escovar, ele vai jogar água para um lado, para o outro, vai deixar cair. O bochecho pode promover o deslocamento desse coágulo. Então é muito importante que nas orientações pós-operatórias, falar com o seu paciente, olha, que ele tem que evitar exercício físico forçado, porque pode promover o deslocamento desse coágulo do interior do alvéolo, tá? Então essas aí são as formas da gente prevenir a alveolite, tá bom? Essa complicação pós-operatória, essa infecção do alvéolo, que pode bater aí na sua porta a qualquer momento. Mesmo se você, colega recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, você, colega dentista que não faz exodontia, não faz procedimento cirúrgico, mas a urgência bateu aí no seu consultório, então você tem que estar prontinho, preparado para acolher esse modelo de urgência, tá joia? Gente, essa foi mais uma live de aquecimento da nossa maratona do diagnóstico assertivo. E se você já curte os nossos conteúdos, curte conteúdos legais como esse, casos clínicos, vivência de consultório, eu convido você a participar então da nossa maratona do diagnóstico assertivo. Tá pertinho, vai acontecer agora nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. Tô finalizando a nossa live, o link tá lá na bio, vai ser uma alegria ter vocês na nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá joia? Gente, uma noite de segunda abençoada e que a terça e a sua semana seja com muita alegria, com muita felicidade, com muitas realizações e com muito conteúdos aqui para ajudar você no dia a dia, tá bom? Obrigada, gente. Fica com Deus. Parabéns. Parabéns você que já se inscreveu na nossa maratona. Fica com Deus. De nada, Carol. Boa noite. Boa noite, gente. Vejo vocês na próxima live.